Então, pessoal, boa tarde. Estamos novamente aqui apresentando, né, um seminário do nosso Lato Sensu Ensino de Ciências e Biologia. Então, estamos aqui presentes a professora Andréa, se ela quiser saudar a todos também nesse momento. E agradecer a presença, né, dos que estão, dos que são da turma, dos que são convidados e aqueles que vão assistir depois também, né, a gente vai fazer a gravação e colocar no YouTube para futuras, né, visualizações que vocês possam divulgar também, né, nas futuras gravações. E vou passar a palavra para a André e depois retorno para fazer a apresentação da palestrante hoje. Boa tarde a todos. Obrigada, Rosane. Só quero agradecer a presença de vocês, desejar que sejam bem-vindos aqueles que vêm como convidados externos, conhecer um pouquinho, se aproximar do nosso curso de pós-graduação em Ensino de Ciências. Estamos com o edital em andamento, teremos resultados em breve, no início de junho. E agradecer principalmente a nossa palestrante querida, Thelma Timóteo, que é uma professora muito potente. Tenho certeza que quem não conhece a Thelma e vai conhecer um pouco do trabalho dela hoje, vai ficar encantado com a determinação dessa mulher aguerrida, tá bom? Obrigada, Rosane, uma excelente palestra para a Thelma. Obrigada, Andréia. Lembrando, né, que quem precisar da declaração para a contagem de crédito dessa apresentação, pode mandar um e-mail para o nosso programa, né, que é o spec.uerj@gmail.com. Vou colocar depois lá no chatzinho para vocês anotarem e deixar também na descrição lá no vídeo. Então, agora eu vou apresentar, né, a doutora Thelma Timóteo dos Santos, que é a palestrante de hoje. Ela é doutora e mestre em ciências, né, ela fez mestrado e doutorado em ensino de biociências de saúde, em biociências de saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz. Tem algumas especializações, né, então, em imunohematologia, gestão escolar, educação especial inclusiva. A graduação dela foi em ciências biológicas, na modalidade de licenciatura pela UERJ, né, ela mora em Resende, depois ela vai contar um pouquinho mais, então ela fez pelo CEDERJ, então, assim, é uma história muito legal, assim, de vida mesmo e de busca, né, pelo conhecimento. Ela foi me orientando de mestrado e doutorado, então eu fico muito feliz de estar aqui apresentando. E ela vai falar um pouquinho mais sobre essa trajetória dela, né, nas linhas de pesquisa que ela desenvolveu, que ela desenvolve, e um pouquinho dessa trajetória de formação. E aí eu vou pedir para quem quiser fazer perguntas, tirar dúvida, que coloque lá no chat e aí destaca, né, e a gente pode, ao final da apresentação, a gente faz a leitura dessa pergunta. E agora, né, pedir para todos desligarem, né, deixar só a professora Thelma com a câmera e o áudio ligado, e os demais com câmeras e áudios desligados. Então, muito obrigada a todos. Thelma, a palavra é sua. Obrigada, André. Obrigada, Rosane. Assim, eu fico até sem palavras para agradecer o convite de vocês, para estar aqui com os professores, né? Sejam aqueles que já estão atuando, aqueles que ainda estão em busca de atuar ou voltar a atuar na área da docência, né, da profissão professor. E hoje, eu gostaria, a primeira coisa de falar é que nós não estamos falando aqui para professores ou futuros professores, mas estamos conversando com os nossos pares, né? É muito bom quando nós somos convidados para falar com os professores, né, e não para eles, né? Então, aqui hoje, esse webinário não é uma receita de bolo, tampouco uma descrição de um caminho em que se espera que todos possam traçar ele, seja lá do ponto de vista pessoal ou das práticas que a gente vai levantar aqui, educativas, tão necessárias e urgentes para que a gente possa estar falando do ensino de ciências hoje. O título dessa discussão é Formação Docente e a pesquisa no ensino de ciências, possibilidades e desafios. Mas por que falar de pesquisa no ensino de ciências? Porque, infelizmente, quem é da área de ensino de ciências sabe que nós ainda lutamos muito para que as nossas ações de pesquisa sejam reconhecidas como pesquisa. Nós somos pesquisadores, né? Podemos ser docentes, seja na atuação da educação formal ou informal ou não formal, mas nós somos pesquisadores, nós fazemos pesquisa e escolhemos como objeto, como uma área, né, dentro das grandes áreas da CAPES, o ensino de ciências. E para que a gente possa estar falando de ensino de ciências, a pesquisa dentro desse macrocampo,
é imprescindível a gente falar sobre a formação do docente. E hoje a gente vai ver aqui que a formação do docente não é somente aquela que a gente tem que fazer, ela seja das licenciaturas ou da formação continuada. Ela é constante, ela está impregnada na nossa ação. Não há ação docente sem uma formação continuada. E dentre toda essa discussão, a gente vai falar, claro, das possibilidades, porque aqui ninguém pensa só do lado utópico, mas claro que as utopias são necessárias, mas sempre com os pés no chão para falar também dos desafios. Deixa eu passar aqui. E não poderia, né, antes de tudo, deixar de falar sobre o centenário do nascimento do Paulo Freire, né, nosso patrono da educação brasileira, que embasa todo o nosso referencial de pesquisa que eu e a Rosane temos construído desde 2013. Né, em toda a nossa prática de educação em saúde, educação ambiental e saúde, promoção da saúde, Paulo Freire ele embasou todas as nossas discussões. Não é apenas citar Paulo Freire nas nossas pesquisas, é adotar o pensamento freiriano na defesa dos nossos pontos de vista e na construção dos nossos projetos de intervenção. Isso é muito diferente do que repetir o mantra que a educação bancária deve dar lugar a uma educação voltada para o protagonismo. Essa fala, que muitas vezes pode cair no vazio, ela precisa vir carregada, estruturada, cerceada de pensamentos, de pontos de vista, de posicionamentos do pesquisador e do professor que realmente adotem no seu cotidiano o pensamento e a teoria de Paulo Freire. E eu escolhi essa imagem, ainda bem que eu encontrei ela na internet, né, porque tem o logo da UERJ, né, e que é lembrado que durante todo este ano, 2021, nós teremos vários eventos para poder comemorar a obra, né, e lembrar de como que as obras desse importante pesquisador, pensador, educador e filósofo ainda é necessário e urgente nos tempos atuais. Então, eu vou falar um pouquinho, né, Rosane falou assim, conta um pouquinho da sua trajetória, né, para que as pessoas conheçam um pouquinho de onde que você veio, de onde que você está querendo chegar, né, como a Andrea falou, vai chegar em algum lugar aí no Brasil, né, o Brasil é pequeno, e o Brasil é tão bonito, né, gente? Eu comecei, a minha trajetória, ela foge da caixinha do esperado, né, para muitas pessoas, porque eu voltei a estudar com 28 anos, então eu ingressei no cursinho pré-vestibular social aqui da minha cidade, sou de Resende, estou falando aqui de Resende neste momento, e morando no interior, aqui nós temos apenas, na minha cidade, a UERJ, né, o campus da UERJ com os cursos de engenharia da produção. Na época, só tinha um curso de engenharia da produção com ênfase em mecânica ou ênfase em química. Agora mudou um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas a única forma que eu tinha, né, naquela época, de adentrar no nível superior seria por meio das instituições públicas. E isso começou justamente também pelo cursinho pré-vestibular público. Então, eu ingressei aos 28 anos no cursinho pré-vestibular. Foi lá no cursinho pré-vestibular que eu conheci o consórcio CEDERJ, pela Fundação CECIERJ, não sei se vocês conhecem, que é um consórcio das universidades estaduais e federais do estado do Rio de Janeiro, que oferta um conjunto de cursos, desde as licenciaturas, tecnólogos e bacharel, para diferentes municípios por meio dos seus polos, visando sempre a educação semipresencial, tá? Então, assim, não é educação à distância, é educação semipresencial. E por meio deste cursinho pré-vestibular é que eu conheci o CEDERJ, que na minha época aqui, né, lá em 2008, que eu estava no cursinho pré-vestibular, só tinha os cursos de pedagogia, matemática, e estava ainda entrando ciências biológicas e turismo, e foi quando eu escolhi ciências biológicas. Eu fiz o vestibular em 2008, adentrei na faculdade em 2009. E na época, o que foi legal, né, porque o polo era dentro da faculdade, da UERJ, do campus da UERJ aqui. Né? Então, para quem não conhece Resende, a UERJ fica aqui às margens da rodovia Via Dutra. Então, vivenciar isso que a gente estava falando aqui, um campus, né? Você está dentro de uma universidade, do campus da universidade, é muito importante. Ter acesso à biblioteca, ter acesso às pesquisas que são ali feitas. E eu fiquei de 2009 até 2012 na faculdade.
tive a oportunidade de ser orientada pela professora Denise Godoy num projeto de microbiologia industrial e processos bioquímicos, onde eu fiz estágio interno complementar. Quem da UERJ conhece, né, essa iniciativa. Por esse projeto, eu acabei recebendo um prêmio. Quem é da UERJ sabe que tem uma premiação Fernandes Garbi Lima, né, eu ganhei como uma produção de material didático para os cursos da engenharia de produção, com ênfase em química. Quando ainda estava na graduação, no último ano, eu ingressei na especialização em imunematologia, onde eu ia, né, todo final de semana, pegava o ônibus, sábado e domingo, para estudar no UFRJ, era um curso presencial, só que era semanal e aos finais de semana, onde eu estudei ali os mecanismos da fisiopatologia para anemia hemolítica e algumas parasitoses. Ainda no último ano da faculdade, foi quando a Denise, ela me apresentou a Rosane, e foi muito importante, né, porque eu estava querendo fazer o mestrado. Eu sabia, desde sempre, que eu queria fazer o mestrado e doutorado. Desde quando eu pisei na faculdade, eu entrei já pensando nisso. Né? Então, assim, não sei se é um pouco de loucura ou não, o que se chama isso, mas eu pegando alguns cadernos meus da faculdade, estava lá eu pesquisando já cursos de mestrado e doutorado, porque eu queria continuar. Eu falei assim, eu comecei nessa idade aos 29 anos, quando entrei à faculdade, e eu quero continuar estudando, porque é a minha oportunidade de mudar de vida. E aí, em 2013, adentro a Fiocruz, né, passo no processo seletivo da Fiocruz, começa, então, a minha caminhada com a Rosane, nas pesquisas que a gente escolheu o campo da educação em saúde, da promoção da saúde, que na época a gente se debruçamos para poder tentar compreender como que o ensino de ciências poderia contribuir para a discussão das doenças negligenciadas e emergenciais no Brasil. Né? Então, a gente fez uma série de pesquisas e de instrumentos para poder ir ao campo, que a gente buscou compreender e trazer algumas propostas. Mestrado é rápido, não tem como ficar inventando muita coisa. Termino o mestrado, já entro no doutorado, onde a gente agora se debruça apenas sobre os objetos Aedes aegypti e as suas arboviroses. Agora a gente tenta dar uma expandida, né, que a gente vai, com os resultados lá do mestrado, a gente começou a pensar em construir e reunir, né, por meio de discussões, referenciais teóricos e metodológicos para a educação em saúde. Né, então, nosso principal objetivo foi esse, objetivando, né, preencher as lacunas que, depois de muitas pesquisas, né, idas ao campo, discussão, publicação de trabalhos, a gente percebeu essa necessidade de estar trazendo, reunir, né, um conjunto de referenciais teóricos e também contribuir com a construção de alguns para a área da educação e promoção da saúde. Terminando tudo isso, né, eu me formei, voltei para a faculdade, fui fazer licenciatura em pedagogia, depois me especializei em gestão escolar e educação especial. Onde que eu atuo, né, profissionalmente? Porque a gente não pode só ficar estudando, né, a gente tem que trabalhar e atuar e produzir. Eu gosto muito de falar sobre isso, destacar, porque a minha primeiro contato com uma sala de aula foi, de fato, né, porque no estágio a gente é visitante ali, mas onde eu tinha uma responsabilidade ali com a sala de aula foi por meio do programa Mais Educação, em escolas municipais aqui de Resende. Então, foi ali no Mais Educação, em escolas de bairros periféricos, não centrais, que tem uma grande diferença nisso, que eu comecei, então, a fazer minha atuação docente, em oficinas de educação ambiental, de ciências, de literatura, quando a professora faltava, enfim, quem é da rede pública entende os hiatos e os desdobramentos que nós precisamos fazer. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu ainda estava no programa Mais Educação, eu fui contratada como professora de educação básica, do 6º ao 9º ano, numa rede privada, do Sistema Anglo de Ensino, onde eu permaneci até o ano passado, e durante a minha caminhada lá nessa instituição, eu também fui promovida a coordenadora pedagógica, onde eu fiquei ora no ensino médio, responsável pela disciplina de biologia, mais voltado para a preparação para o vestibular, e no ensino fundamental do 6º ao 9º ano como coordenadora pedagógica. Atualmente, né, onde é que eu estou? O que eu tento fazer? Eu sou docente no curso Lato Sensu,
né, lá na Fiocruz, no Instituto Oswaldo Cruz, junto com a Rosane, numa disciplina que foi fruto das nossas pesquisas, tanto do mestrado quanto do doutorado, ou seja, os resultados das pesquisas, eu estruturei ela numa forma de uma disciplina que a gente submeteu para o comitê, né, do curso, e ela foi aprovada, que se chama Referenciais Teóricos e Metodológicos da Educação em Saúde. Também, atualmente, eu sou tutora no CEDERJ, e para mim foi uma honra retornar ao polo onde eu fiz a minha graduação, ou seja, eu me formei no Polo Resende, pelo consórcio CEDERJ, meu diploma da UERJ, e agora eu estou neste mesmo polo sendo tutora. E lá eu sou responsável pelas disciplinas de genética, evolução e instrumentação para o ensino de bioquímica e biologia celular. Também sou tutora no curso de especialização Ciência 10 na Federal do ABC Paulista, no campus São José dos Campos, onde o intuito desse curso ele é voltado para aprimorar a prática do professor que atua no ensino de ciências nas séries finais do ensino fundamental. Então, assim, toda a estrutura do curso, teórica e metodológica, é voltada para isso, para a gente discutir recursos didáticos, metodologias, a ação do professor, enfim, é um curso muito bom. E este ano eu tenho o prazer também de estar como docente substituta no Instituto Federal do Norte de Minas, no Campus Salinas, já pertinho da Bahia, onde eu estou nas graduações, né, agora não mais como tutora, agora sim como docente, nos cursos de licenciatura das ciências biológicas e nos bacharel de engenharia florestal e medicina veterinária. E também no terceiro ano do ensino médio técnico da agropecuária. Então, o que a minha carreira eu poderia separar em ensino, pesquisa e extensão? No ensino, prioritariamente nas disciplinas de biologia celular, biologia geral, genética, evolução e bioquímica. Eu não tenho afinidade com botânica, eu não tenho afinidade com zoologia. Eu fico feliz quando aparecem essas disciplinas para que eu possa discutir. Eu tenho maior capacidade de domínio com o mundo micro do que com o mundo macro nas ciências biológicas. Então, no ensino, tanto lá no ensino médio quanto no ensino superior, eu vou ficar responsável sempre pela biologia celular, bioquímica, evolução, genética, imunologia. Por isso que no ensino médio sempre vai ser aquela professora que vai estar com a biologia A ou a biologia B, se elas forem referentes a essas disciplinas. Na pesquisa, eu atuo principalmente em busca de construir pesquisas que vão responder questões do ensino de ciências, tanto da parte teórica quanto metodológica, que busque também discutir a formação docente, seja ela inicial ou continuada, e a produção de recursos didáticos. Claro que ninguém faz tudo isso sozinho, né? Hoje a gente faz isso por meio das parcerias com os demais pesquisadores ou por meio dos nossos alunos, que eu faço orientação também. E a educação e promoção da saúde. Oriento alunos tanto na graduação de ciências biológicas quanto nas especializações, né, na Federal do ABC, como aqui também na Federal do ABC, não, desculpa, lá no Instituto Oswaldo Cruz, como também no Instituto Federal de Minas Gerais, no Campo Arcos. E na extensão, eu tenho desenvolvido algumas atividades com grupos de pesquisa na organização de eventos, atuação em palestras, webinários como esse, participação de comitês científicos, revisor de periódicos, enfim. A nossa vida, né, do professor universitário, do pesquisador, ela agrega essas três, né, se a gente for perguntar para a Rosane, para a Fátima, para a André, que está aqui, a gente tem atuação nessas três grandes campos, ensino, pesquisa e extensão. E aproveitando, né, a deixa, gostaria de convidar vocês para visitar o site da Fundação CCIERJ para conhecer um pouquinho mais dessa primeira Olimpíada de Ciência e Arte, que vai ocorrer de forma totalmente à distância, né, este ano 2021. No ano passado já teve um evento preparatório, que foi uma série de webinários que estão disponíveis no canal do YouTube, né, chamado Eureka CCIERJ, onde nós temos várias mesas redondas, inclusive da microbiologia, que eu fiz parte, e é bem interessante essa Olimpíada, porque ela é toda voltada para a interdisciplinaridade dos campos ciência e arte. Então, assim, a gente que atua como professor, convide os pares, divulguem, vá lá, visita, conheçam, porque a gente está produzindo as questões para as provas, né, para as etapas, com muito carinho.
Então vamos lá. Por que falar de ensino de ciências, né? Porque hoje a gente tem que falar de tanta coisa, a gente poderia estar falando de bacteriologia, produção de vacinas, produção de medicamentos, mas por que falar de ensino de ciências? Qual é o perfil, tanto aquele que se espera, como aquele que se pode alcançar, do docente para o ensino de ciências? Mas de qual tipo de ensino de ciência nós estamos falando para os dias atuais? Todos nós aqui que estamos, né, que somos pesquisadores da área de ensino de ciências, vocês, os professores, todos nós, né, que já está lá na especialização, que já formou, que está indo para o mestrado, nós somos pesquisadores do ensino de ciências. Quando a gente for tentar falar de ensino de ciência, a gente tem que ter essas perguntas e outras mais em mente. Porque dependendo das respostas que a gente pode produzir naquele momento, tudo que a gente vai fazer vai mudar completamente. E dependendo do contexto que a gente estiver também atuando. Então, a gente tem que deixar claro por que é necessário falar de ensino de ciência e defendê-lo nos dias atuais. E qual é o perfil do professor? Isso é muito importante. Nós não podemos estar falando aqui do perfil do professor de história, de matemática, mas nós estamos falando do professor de ciência da natureza, do ensino de ciências. Por que é necessário a gente analisar o perfil que se espera para que esse profissional possa atender, por meio da sua prática docente, as demandas, né, do seu contexto, da realidade local, global, por meio do ensino de ciências? E que tipo de ensino de ciências nós estamos falando? O ensino de ciência ele é diferente. Ele varia e muitas vezes a gente reproduz práticas totalmente descontextualizadas, não só para o contexto onde a gente está atuando, para o tipo de escola que a gente está, como para os dias que a gente está vivendo. Porque nós ainda na escola reproduzimos a organização das carteiras como as primeiras escolas foram fundadas. E será que também nós não reproduzimos não só essa arquitetura, como também várias outras nuances, como professor bom é aquele que tem domínio da turma, professor bom é o domínio por meio do medo, professor bom é aquele que detém a turma por meio de ameaças de avaliações, professor bom é aquele que termina o material que a instituição colocou na mão dele. Que tipo de ensino de ciência, que tipo de profissionais nós estamos tentando falar aqui atualmente para o ensino de ciências? E isso é importante que a gente faça essa reflexão. Essa reflexão é diária, essa reflexão é quando a gente vai a campo, essa reflexão é quando a gente está estudando para as nossas disciplinas, e essa reflexão é importante quando a gente vai fazer o nosso TCC. Porque senão a gente reproduz algumas frases prontas sem compreender realmente o sentido do que a gente está falando. Né? Então, qual é o referencial teórico? Eu e a Rosana, a gente sempre fala disso, né? Qual é o referencial teórico que está embasando a minha prática enquanto professor? Porque não basta dizer que é construtivista, não basta dizer que é freiriano. Né? Todo um conjunto de mecanismos tem que vir acompanhando essa prática, essa fala. A escolha do que vai guiar a nossa prática, ela influencia não só na forma como a gente relaciona com os nossos alunos, como a gente relaciona com o próprio conteúdo que nós estamos apresentando para os nossos alunos. Esse conteúdo, a gente apresenta eles para os nossos alunos de forma que ele não pode ser contestado, de forma que ele apenas precisa ser acumulado. A nossa relação com os nossos alunos é uma relação pautada em quê? Né? Em que tipo de instituição nós estamos inseridos para que a gente possa alcançar um perfil X ou Y de docente para o ensino de ciências? Então, tudo isso nós precisamos levar em conta quando nós, enquanto pesquisadores do ensino de ciências, nos colocarmos aí ao campo. E qual é o campo do pesquisador de ensino de ciências, gente? O campo é a sala de aula, o campo é a nossa mesa, que a gente prepara a nossa aula. O campo é quando a gente vai escolher uma série de artigos que a gente tem que pesquisar. Porque o campo de pesquisa não é só do entomólogo que vai lá colher um monte de inseto, de artrópodes, ou da bancada, ou quando eu estava lá na Imunemato, que eu fazia experimentos com os tipos sanguíneos e para poder descobrir os perfis das parasitologias e das doenças que poderiam ser desenvolvidas. Não, o campo do pesquisador de ensino de ciência é a sala de aula, é a escola, é o entorno dela, são as famílias,
são as expectativas de aprendizagem dos nossos alunos. Isso é material de pesquisa, né? Então, a gente, enquanto pesquisador e professor, nós somos... a nossa prática de ida ao campo é cotidiana, é sempre, a todo momento. Não pode se cair no erro de achar que por nós termos o domínio, né, do conteúdo que a gente vai estudar, que a gente vai ensinar, entre aspas, a gente não precisa mais fazer nada. Uma coisa é eu ser professora de ciências biológicas, biologia geral, numa instituição privada com um sistema apostilado. Outra coisa é ser professora de biologia numa instituição pública, cujos meus alunos são predominantemente da zona rural. Uma coisa é ser professora de biologia num curso de bacharelado, onde os meus alunos, eles ingressam e têm um perfil de ficar o dia inteiro na faculdade. Outra coisa é ser professora de ciências biológicas, disciplina genética, para os meus alunos das licenciaturas do curso noturno. Então, qual o tipo de pesquisa que eu vou fazer para alcançar os meus alunos em diferentes perfis dentro da própria instituição? O professor que atua em ciências biológicas, por exemplo, na parte da manhã, é diferente do professor que atua nas ciências biológicas na parte da noite daquela mesma instituição. A gente já sabe, por meio da extensa pesquisa, que há uma crise instaurada no ensino de ciências, né? Então, não há controvérsia sobre isso. Há uma crise, e nós, a partir do momento que constatamos e reconhecemos essa crise, nós sabemos que há desafios atuais. Quem atua nas áreas da ciência da natureza, que lá nas orientações curriculares as colocam junto com matemáticas e suas tecnologias, sabe que os alunos não gostam dessa matéria. Um ou outro na sala de aula gosta. Mas eles, em geral, quando a gente pergunta para eles sobre carreiras, eles vão escolher carreiras que precisam dessas disciplinas e também que valorizam os profissionais dessas áreas, né? Então, apesar de que não são as disciplinas com maior grau de aceite, porque elas geram muito medo, química, física, biologia, matemática, que está ali integrada com essas três disciplinas e as tecnologias que vêm junto, mas socialmente elas são as mais valorizadas, né? Vide carreiras, por exemplo, como medicina, biomedicina, enfim. E nós também temos que enfrentar os altos índices de reprovação, né, nessas disciplinas, além de que, quando não ocorre os altos índices de reprovação, nem tampouco evasão por conta dessas disciplinas, não quer dizer que nossos alunos compreendam elas. Nós temos uns alunos que nunca invadiram da escola, terminaram a educação básica por meio do ensino médio, mas o grau deles de compreensão sobre tópicos que eles tiveram acesso durante a sua educação básica, formal, no ensino fundamental e ensino médio, é muito baixo. A gente pode chegar a essa conclusão pelas nossas próprias avaliações, que são instrumentos importantes para essa coleta de dados, pelas avaliações externas, que eu tenho minhas ressalvas quanto a elas, mas estão aí para a gente poder questionar o grau de entendimento dos nossos alunos frente às disciplinas das ciências da natureza, e também a compreensão de notícias, né, que circulam nas diferentes mídias dentro da área da ciência e biomedicina. Thomas Kuhn, um importante filósofo, ele fala sobre questões dos problemas como anomalias, né? E quando esses problemas eles se acumulam como as anomalias, é necessário para Thomas Kuhn uma mudança de paradigma, uma revolução científica. A gente vai transportar o que ele está dizendo para o ensino de ciências, ou seja, nós temos uma série de anomalias, né, que são os problemas, as crises no ensino de ciência e na aprendizagem de ciência, o que está nos apontando a necessidade de ter uma revolução científica na mudança de como a gente vê tanto o ensino de ciências, como que a gente percebe a aprendizagem dos nossos alunos. E ele fala que quando isso ocorre, isto é, quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente da prática científica, então começamos investigações extraordinárias que finalmente conduzem a profissão a um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a prática da ciência. A humanidade ela foi feita de revoluções, né? Diferentes revoluções, desde a primeira revolução científica e tecnológica, que ela partiu da transição
do processo de fabricação artesanal para fabril, a segunda revolução científica, que aí veio o advento do aço, ao desenvolvimento, a descoberta e implementação da energia elétrica, o petróleo, a indústria química, os meios de transporte e comunicação, que levaram a novos processos de organização e formas de trabalho, de conduzir trabalho, né? Por exemplo, por Taylor e Ford. E a terceira revolução científica, que é aquela que nos trouxe, que a gente ainda está vivenciando, e ainda de forma bem expressiva, os seus resultados, que é por meio da microeletrônica, da cibernética, da biotecnologia, engenharia genética, fibra ótica ou chips. Ou seja, a humanidade ela vai avançando, vai mudando por meio das evoluções. E a gente não pode esquecer que o ensino de ciência ele acompanhou todas essas revoluções científicas. Ele foi também mudando conforme os anseios culturais, sociais, históricos das sociedades onde ele estava presente. Não foi de uma forma uniforme, mas acabou se expandindo para vários países, porque eles sentiram a necessidade de, por meio do ensino de ciência, se tornarem mais competitivos nessas diferentes revoluções científicas e tecnológicas. Apesar dessas revoluções tecnológicas, da microbiologia e da microeletrônica, Castel, de 2017, que é um importante livro que eu gosto muito dele, que é esse aqui, Sociedade em Rede, ele nos traz uma importante revolução, que é a revolução informacional. E quando o Castel ele começou essa conversa há muito tempo atrás, muitos contestaram que ele estava dizendo que a informação seria um novo capital, uma nova forma de capitalismo, uma modalidade do capitalismo. Ou seja, por meio da revolução informacional, nós temos uma sensação que vivemos numa aldeia global, né, porque nós compartilhamos de forma muito rápida, quase que simultânea, informações, conhecimentos, por meio das telecomunicações, por meio dos diferentes meios de comunicação que são as mídias e as novas tecnologias da informação. Contudo, entretanto, todavia, para Castel, essa aldeia global é uma mentira, é uma falácia, porque as grandes nações, né, quem manda no mundo, utiliza a informação como meio de capital para poder determinar os rumos da sociedade e, com isso, conseguir lucrar. Ou seja, a informação gera poder. A gente sabe que hoje a informação está em todo lugar. A gente fala isso para os nossos alunos, os alunos já sabem disso, muitas vezes fazem com que eles nem prestem atenção na nossa aula, porque eles falam assim, por que eu vou prestar atenção na aula da professora Thelma, se depois que ela terminar aí eu posso só perguntar o que ela deu de aula, e aí eu vou no Google, dou um Google e acho lá o tema, né? Então, assim, informação é poder, informação está em todo lugar. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso agora. Vamos pensar num tema, alimentação dos seres vivos, ou em alguns livros, ou algumas modalidades ou séries, obtenção de energia, ou ainda, transformações da modalidade de energia. Vamos pensar que a gente esteja trabalhando com os tópicos de autotróficos e heterótrofos. E o subtópico em destaque seja a fotossíntese para o ensino fundamental 2. E nós, como professores, nós temos a obrigação de nos apoiar, né, o nosso discurso ali, né, muitas secretarias deixam isso claro, no livro didático que foi escolhido por nós, para aquela escola, e que está aprovado pelo PNLD. E aí, depois que a gente faz toda aquela explanação sobre essas formas de obtenção de energia para diferentes seres vivos, com enfoque na fotossíntese, a gente pede, vamos dizer assim, para os nossos alunos fazerem uma pesquisa. Eu quero que eles ampliem a visão deles, dando um Google em casa, pesquisando sobre fotossíntese. O que será que eles vão tirar de novo, de diferente do que eu falei? Eu fiz um testezinho rapidinho ontem, e aí coloquei fotossíntese, né? Quando eu coloquei fotossíntese no Google, só o termo, apareceu um dicionário dizendo que é uma síntese de moléculas orgânicas a partir do dióxido de carbono atmosférico e da água, utilizando a luz como fonte de energia. E aí ele continua lá. Se a gente colocar seres que fazem a fotossíntese, eles colocam de imediato apenas alguns tipos de organismos vivos realizam fotossíntese. 2 pontos. Plantas, bactérias que possuem clorofila, o pigmento essencial para o desempenho fotossintético. Pois bem, se a gente pegar grande parte dos livros, ou melhor, se a gente for lá no Cielo e buscar artigos científicos de pesquisadores do ensino de ciências que analisaram livros científicos livros didáticos sobre o tema fotossíntese, a gente vai perceber que eles encontraram várias incorreções teóricas e metodológicas sobre o assunto.
nos livros didáticos, tanto no ensino fundamental quanto no médio, aqueles aprovados pelo Plano Nacional. E aí a gente, nesses livros, muitos falam desse enfoque nesse grupo de seres vivos que realizam fotossíntese e o processo de fotossíntese sendo apresentado de uma forma muito simplória, e a simplicidade da apresentação do tema faz com que, vamos dizer assim, haja várias sérias incorreções, como, por exemplo, saber que existem outros seres vivos, para quem daqueles citados ali, tanto no livro didático, quanto também lá no Google, na primeira parte ali, que fazem fotossíntese. Por exemplo, não são plantas, algas que fazem fotossíntese apenas. Nós temos um grupo de afídeos, que são pulgões, que eles contêm um conjunto de enzimas que fazem a fotossíntese. Né? Então, isso é muito importante que a gente apresente isso também para os nossos alunos. Nós temos moluscos, né, que realizam um processo fotossintético. Esse barulho, tá, gente? É por conta que eu tenho uma entrega aqui, e aí eles ficam desesperados para poder entregar rápido. Minha filha já está atendendo, desculpa, tá, gente? Mas é o tal do home office. Então, mas os nossos alunos, quando a gente apresenta essas informações, eles ficam boquiabertos. Mas como assim nós temos, para além das plantas que fazem fotossíntese? Para Karl Popper, a ciência não é uma verdade absoluta. Uma teoria científica é válida até que se prove o contrário. Ou seja, na verdade, para que algo se constitua como científico, é aquilo que a gente busca por meio de novas investigações, não derrubar. Quando ela for derrubada, ela não é mais válida. E ele inaugurou o conceito da falseabilidade. Só que a gente não ensina isso para os nossos alunos no ensino de ciência. Eles acreditam na primeira informação, eles tomam o livro didático como verdade absoluta, e eles não buscam contestar aquilo que está sendo apresentado como válido. Eles não buscam outros caminhos para poder, vamos dizer assim, compreender aquele tópico que está sendo apresentado. E aí ele fala sobre o exemplo dos cisnes, né? Que os cisnes são brancos até que todos os cisnes são brancos até que se encontre um único cisne preto. Por que é importante a gente fazer essa apresentação? Porque hoje, para Karl Popper, ele inaugurou uma discussão importante quando ele falou assim: a ciência não é uma religião, a ciência não é um dogma, a ciência precisa ser contestada. Hoje, basta que uma única notícia seja postada, uma única afirmação que seja postada, que ela se torna verdade. Ela é repetida à exaustão e todo mundo passa a confiar nela porque ela é confortável. Por exemplo, se a gente colocar fake news e Covid lá no Google acadêmico, a gente vai ver a quantidade de artigos que já foram produzidos e pesquisas se debruçando tanto no Brasil quanto no exterior para poder analisar esse fenômeno, né, da fake news, as notícias falsas e o Covid. Ou seja, é algo muito sério e que está levando a pandemia, a extensão de tempo para além do que a gente já estava imaginando. E por isso que algumas secretarias, né, elas têm, vamos dizer assim, se debruçado em informar os cidadãos sobre essa questão das fake news. Por exemplo, o aplicativo do coronavírus do SUS. Só que para o próprio aplicativo já tem uma fake news, que fala que esse aplicativo vai roubar os dados bancários, e as pessoas ficam com receio de instalar. Ou seja, cada vez que se tenta ainda enfrentar essas notícias falsas, se produzem cerca de 10. Em contrapartida, aqueles que tentam enfrentar e usam suas mídias sociais para poder contestar essas notícias falsas têm sofrido ataques. Isso tem sido constante. Alguns até mesmo têm mudado do país, né, após receberem várias ofensas e até ameaças de morte. Mas por que é tão difícil a gente convencer as pessoas que isso é uma fake news? Por que é tão difícil as pessoas acreditarem na ciência e não uma notícia no WhatsApp? Principalmente pelos estudos da psicologia que falam sobre o viés da confirmação, a dissonância cognitiva e o raciocínio motivado. Ou seja, enquanto pesquisadores do ensino de ciência, a gente tem que entender que as pessoas, elas tendem a valorizar a experiência vivida, no lugar de uma narrativa, por exemplo, técnica, teórica, metodológica. Dizer que construir uma casa, por exemplo, sem que ela seja indicada a sua construção por um engenheiro,
para muitas pessoas não levam isso a sério, mas dizer que construir uma casa sem o suporte de um engenheiro pode levar à morte, ou levou à morte de uma família inteira, inclusive de um bebezinho, as pessoas vão acreditar mais na experiência vivida. Para os professores de ciências, então, o que a gente tem que estar pensando na nossa ação? Quem faz ciência? Hoje, atualmente, a gente discute isso dentro da nossa sala de aula, como é que a ciência é produzida, né? O que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, o que são saberes científicos, o que são saberes escolares e os saberes comuns, quais os processos que validam o saber como saber científico, por que a minha experiência vivida ela é válida, ela é bem-vinda na discussão, mas ela não pode servir para poder dizer que aquilo ocorre na totalidade. Então, isso são desafios hoje que a gente, como pesquisadores, precisamos estar atentos. Então, a escola, quando ela lança a mão, ela se predispõe a estar tocando nesses temas, ela vai dar prioridade para a criticidade no lugar do adestramento. E muitas vezes a gente incorre no erro de dizer assim, os nossos alunos são sujeitos críticos, e a gente já escuta assim, mas aquele fulano ali não deixa dar aula, ele é rebelde. Sujeito crítico não é rebelde, mas desde que essa criticidade ela venha embasada e não seja apenas uma contestação vazia. Isso vale para os nossos alunos, isso vale para os nossos pares. E a gente também tem que se perguntar qual é a base que a gente usa como professores e enquanto alunos, né, e os nossos alunos, para poder fundamentar os nossos argumentos. O que os nossos alunos estão usando para fundamentar os seus argumentos nas nossas avaliações? E será que nós acreditamos de fato na ciência? Ou nós fazemos de conta? Ou nós já toleramos porque nós somos formados em alguma área das ciências? Porque nós temos casos assim, de pessoas que não acreditam na ciência, não acreditam nas teorias, ou ainda colocam as teorias como teorias no senso comum. São como ideias vagas e não como uma teoria científica validada por um longo processo de comprovação por meio do método. E é importante a gente ter isso em mente, porque dados não são informações, informações não são conhecimento. Compreender é diferente de acumular. E na formação inicial do futuro professor, é importante a gente ter essas ações bem claras, porque no nosso ciclo, na licenciatura, nós temos lá as disciplinas de fundamento pedagógico e as disciplinas do ciclo básico. As disciplinas do nosso ciclo básico são aquelas que nos vão dar o aporte teórico para genética, física, química, bioquímica, enfim, várias outras disciplinas, vários outros campos. E as disciplinas pedagógicas, aquelas que vão nos apresentar esse mundo do ensinar, o mundo do ensino, a prática docente, a avaliação. A não ser que nós todos, estamos dentro de um laboratório praticando os fundamentos das disciplinas hard, consideradas difíceis, nós não vamos ser pesquisadores nelas. A não ser que a gente desenvolva a prática docente, a gente não vai ser um professor. O exercício do professor é cotidiano e diário a cada prática que a gente faz. Infelizmente, as disciplinas pedagógicas, elas não são, vamos dizer assim, valorizadas, elas são, às vezes, olhadas apenas como muita leitura, para aumentar o CR, não vou usar isso nunca, é muita teoria, quando, na verdade, elas poderiam ser olhadas, né, na perspectiva interdisciplinar, para poder fundamentar nosso questionamento, desenvolver nossa argumentação e a crítica, e também para nos ajudar a validar os nossos argumentos, tanto os nossos quanto dos nossos alunos. E lembrando, professores, futuros professores e pesquisadores, que tudo isso que nós estamos falando aqui, ela está submetida a políticas públicas, e uma delas é a Base Nacional Comum Curricular. É por meio da base que hoje a formação inicial e continuada dos professores, ela já está sendo direcionada e vai ser direcionada daqui para frente. Ou seja, a gente, enquanto professor pesquisador, a gente vai ter que tentar se livrar dessas amarras, muitas vezes amarras institucionais, que nos deslocam do nosso contexto onde a gente está atuando, apenas para cumprir um requisito posto em algum documento obrigatório. Quando, na verdade, a nossa vivência, a nossa experiência vai nos sinalizar que a nossa prática docente, para aquele contexto, tem que ser diferente. Um professor pesquisador, ele valoriza o contexto.
ele vai tirar a aula copiada, ele vai deixar esse mecanismo bem longe da sua sala de aula e vai valorizar as relações entre os saberes comuns, científicos e escolares. Mas tudo isso por meio de uma prática que valorize a interdisciplinaridade e o contexto não só seu, como dos seus alunos. Por exemplo, eu e a Rosane, um tempo atrás, nós fizemos uma pesquisa sobre as potencialidades dos temas geradores freirianos no ensino de ciências. E a gente levantou alguns pontos muito importantes, principalmente que o conhecimento científico não é algo imutável, pronto e acabado. E que, por meio das histórias das ciências, a gente pode e deve construir um conhecimento científico que ele vai ser construído tempo real com nossos estudantes. E não deslocado da realidade que ele está vivendo, apenas para apresentar os produtos prontos dos livros didáticos. E o mais importante, que a gente tem que trazer para a nossa prática pedagógica, as relações de erros e acertos das ciências, os benefícios, os malefícios das aplicações científicas, porque a gente vai valorizar a construção dos argumentos para os nossos alunos. Então, o professor pesquisador, ele é autor, ele busca construir competências e habilidades, ele busca a autonomia e a criatividade. E o educar pela pesquisa, essa autonomia, ela é tanto para aprender quanto para ensinar. E principalmente aprender a aprender, porque nós não fomos ensinados a isso. Como que se aprende? Como que se ensina? Nós também, enquanto professores, precisamos ter isso em mente. Como que nós aprendemos um novo tema? Como que nós aprendemos a ensinar? Nós precisamos entender que a interpretação dos fenômenos, conceitos e problemas na sala e no cotidiano é de nossa responsabilidade. É de nossa responsabilidade que o aluno, frente à nossa prova, ele não consiga interpretar. Não é de responsabilidade apenas do professor de literatura, língua inglesa, língua portuguesa. A interpretação de cada campo científico tem as suas peculiaridades próprias do seu saber. Um outro ponto que também a gente tem que se debruçar é sobre as fake news no ensino de ciências. Basta a gente dizer para os nossos alunos que as fake news existem e dizer para eles que elas são falsas? Não. Em um trabalho, eu busquei fazer com que os alunos identificassem mensagens nos grupos da família e eles mesmos investigassem se aquilo se tratava de uma notícia falsa ou de uma verdadeira. E eu acabei publicando esse trabalho na revista Educação Pública. Mais recentemente, falando em contexto, eu busquei o filme Vingadores, Guerra Infinita, para poder fazer uma proposta didática para tratar o tema genética e evolução. Ou seja, a partir do ponto norteador de Thanos, que queria destruir a metade da vida, de todo o universo, será que teria alguma semelhança com alguma parte da nossa história que também em algum momento se achou que para ter um equilíbrio entre recursos e consumo haveria de se ter eliminar os seres vivos de alguma forma? Então, essa proposta didática que eu trago nessa revista era para poder trazer, na época, os alunos interrompiam a minha aula para falar dos filmes Vingadores, e eu acabei usando os filmes Vingadores para poder produzir uma sequência didática para eles. E aqui eu trago para vocês um esquema, né, sobre o demo, um resumo, onde, eu vou até colocar todo ele aqui, que o que é o saber pensar e o saber fazer. Nossos alunos, em grande parte, e até nós mesmos, nós temos uma percepção que nós somos recipientes, alvos ou objetos de fala de alguém. Quando, na verdade, nós temos que nos ver e ver nossos alunos como participantes, sujeitos pensantes, sujeitos autores. Mas, para isso, a nossa ação ela precisa ser pautada na dialogia, na reconstrução, na ressignificação do que entendemos por ensinar e aprender, na discussão e construção da argumentação e pensar que argumentos são bem diferentes das respostas decoradas. A argumentação é uma construção inteligente de um pensamento a partir de dados, informações e conhecimento. E eu indico para vocês também que a gente busque, enquanto pesquisadores de ciência, conhecer um pouco sobre o Arco de Megarese, que ele aponta a realidade dos sujeitos como ponto de partida para as nossas ações didáticos pedagógicas. Ou seja, a realidade é que ela vai apresentar temas geradores, ela vai apresentar os problemas, e a partir dessas realidades, e a partir desses problemas, a gente vai teorizar. A gente não teoriza a partir do livro didático,
A gente não problematiza a partir apenas dos exercícios apresentados nas apostilas. São os nossos alunos, são a nossa observação que trazem esses problemas para que a gente busque soluções conjuntas e aí sim se busca aplicar a realidade. Então, para finalizar, o que nós precisamos, enquanto professores pesquisadores do campo de ensino de ciências, ter em mente? Que a nossa formação ela tem que ser sólida nas disciplinas pedagógicas. As disciplinas pedagógicas como sociologia, filosofia da educação, cultura, elas são importantes, prática de ensino, metodologias, elas são importantes para a nossa área de ensino de ciência. A nossa experiência e vivência na educação básica e superior é imprescindível para que a gente possa ter o nosso lugar de fala. Né? Cada um temos um lugar de fala. Mas para que o nosso lugar de fala enquanto professores da área de ensino de ciências, seja ainda mais fundamentada, essa experiência, essa diversidade, ela precisa ser compartilhada. E, principalmente, pessoal, o que nos ajuda muito a construir nosso perfil de pesquisador, de contestador, de busca contínua do conhecimento, é a participação de grupos de pesquisa. Sejam eles dentro da instituição que a gente se formou inicialmente, ou que a gente busca a nossa prática de formação continuada. Então, é importante a participação, buscar ler artigos, participar dos eventos, porque a gente vai criar um novo olhar e desenvolver uma habilidade diferente de ensino do que nos foi ensinado. Porque a gente recebeu uma educação bancária. E como mudar isso? Por meio desse treinamento, desse novo olhar. Eu gostaria de agradecer aqui, não só a Andréia, como a Rosane novamente, a UERJ, que foi o berço da minha formação inicial, né, e continuada, porque a UERJ, tudo que produz, a gente sempre está atento, como a vocês que estão aqui hoje. Vocês merecem aplausos, porque em tempo de pandemia estão aqui buscando um conhecimento para melhorar a ação de vocês dentro da sala de aula. E isso é imprescindível para todos nós. Então, parabéns. Vocês enfrentam rotinas, vocês enfrentam carga horária pesada na educação básica, muitos de vocês são pais, mães, tios, filhos, né, irmãos, sobrinhos, e mesmo no tempo de uma pandemia, tiraram um pouquinho de tempo para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada a todos vocês, e desculpa aí se eu avancei um pouquinho do tempo. Não, tá ótimo, Theo, muito obrigada. Foi ótimo, assim, a apresentação, eu estava ali nos bastidores, assim, falando com a Fátima, assim, como é bom ver você, né, ouvir você e ver todas as leituras, assim, mostrar o exemplo mesmo de como as leituras, como as discussões que você tem acumulado, essa experiência que você tem acumulado, traz essa leitura de mundo, e é isso que a gente quer que os nossos alunos tenham, né, que a leitura de mundo envolve leitura de todas né, todos os textos, todos os autores, e dali você tirar a sua própria interpretação. Então, assim, agradeço pela sua apresentação, né, eu espero que tenham gostado também, assim, as pessoas estão colocando ali no chat, elogiando que trajetória maravilhosa, e tal, e realmente é inspirador, assim, quando você falou, né, a idade que você começou que você conseguiu buscar para começar a estudar. Às vezes eu tenho uma aluna que está fazendo doutorado, né, a Maiara, ela fez 26 agora, ai, nossa, eu já estou tão velha, não sei o que, eu falei, tadinha, 26 anos, né? Toda a idade. E nunca é tarde, então, assim, né, você buscar conhecimento, aprender, nunca a gente tem que estar sempre mesmo buscando, né? Então, eu vou levantar algumas, né, até pelo horário também, para a gente poder buscar algumas questões aqui, que eu até coloquei ali no chat, que quando você falou sobre a questão como as informações estão disponíveis, né, e como que as pessoas pegam pela zona de conforto mesmo. Então, a primeira informação que está disponível, ou então aquela informação que se repete sem nenhuma criticidade, e isso a escola também traz isso para a gente, né? Então, como é que a gente, na escola, se comporta, né? Tanto como professor, quando nós somos alunos, assim. Então, você vai lá, recebe aquela informação, e depois tira a nota, acabou, você não lembra mais daquilo, não leva nada para a sua vida. Né? Então, essa forma, né, de currículo, que é difícil quebrar, né? E é a nossa tentativa no nosso lato sensu, no nosso programa no mestrado, a academia, né? Nós, como pesquisadores em ensino de ciências, a nossa tentativa é essa, trazer como é que a gente facilita
facilita que a informação chegue e que as pessoas sejam críticas a ela. Então, acho que a Carolina, que é professora também na UERJ, professora do programa de mestrado que está aqui, ela fez uma pergunta, deixa eu ter aqui um pouquinho. Então, assim, falando, né, como professor, como é que pode mostrar o conhecimento científico, né, de uma forma não dogmática, né, então, assim, né, como é que a gente facilita como que essa informação vai chegar, né, mas, ao mesmo tempo, mostrando que é um conhecimento que tem que ser, né, sólido, que ele pode ser, que ele foi construído, ele não é né, que foi de uma hora para outra, né, como é que a gente pode fazer essa informação chegar na escola, né, eu acho que ótima pergunta, Carolina. Tudo bem, prazer em te conhecer, mesmo assim, por chat, a gente conhece as pessoas por chat, né? Prazer em conhecer, obrigada pela presença. Ótima pergunta, porque a Carolina, ela fala assim, sobre a questão, como a gente pode mostrar que os conhecimentos científicos não são dogmáticos? Tem porque eu me debrucei muito na filosofia das ciências para poder discutir essa questão da educação em saúde. E tem um filósofo, Feyerabend, esqueci como se pronuncia o nome dele. Ele é um anarquista, ele é considerado um anarquista, porque ele é contra o método, né? Contra o método científico. E quando ele lançou a obra dele, todo mundo teve uma revolução no campo da filosofia, para Thomas Kuhn, para Lakatos, para Popper, porque ele estava contestando o método científico. Ele dizia que a ciência não pode ser insípida, a ciência não pode ser vazia e a ciência não pode ser descontextualizada. E ele fala que ele não era contra o método científico de forma radical, mas ele era contra o método de forma que ele fosse transportado para diversas realidades sem que as pessoas não pudessem contestá-lo. A ciência precisa ser apresentada como algo feito por seres humanos, propensa a falhas, né? E por isso a gente precisa apresentar nas nossas discussões na sala de aula, os erros e os acertos das ciências, porque não é só de glória que vive a ciência, né? Então, assim, a gente pode defender a ciência ao mesmo tempo que a gente aponta as falhas. A gente pode fazer isso. A gente pode e deve mostrar para os nossos alunos que a gente precisa ter uma posição que até Freire, né? Ele fala que a gente precisa ter uma posição rebelde frente ao que nos é apresentado. Como que não apresentar a ciência como forma dogmática? Por exemplo, como a gente vê as nossas aulas práticas dentro da nossa escola? Nós, enquanto professores, nós apresentamos as aulas práticas como um roteiro pronto, cujo resultado a gente já falou com os nossos alunos, ou a gente apresenta as aulas práticas para os nossos alunos como meios de investigação? A gente tem medo que o experimento dê errado, ou a gente vê o erro como uma possibilidade de investigação para um outro fenômeno que ali surgiu naquele momento. Vou contar um exemplo para vocês. Eu estava no curso de formação em São Paulo, onde um grupo de professoras, elas estavam narrando a sua dificuldade, professoras de ensino fundamental 1, narrando a sua dificuldade para ensinar ciências, já que o curso de pedagogia não as capacitava em todos os tópicos de ciências. E elas estavam narrando que uma delas, que elas tinham que apresentar o tópico fotossíntese. E no livro didático estava bem claro para as crianças de 3 anos. As plantas que recebem luz solar crescem. E as plantas que não recebem luz solar não crescem. Então, o que ela fez? Ela pegou o grãozinho de feijão, colocou no algodão, colocou um dentro do armário e o outro lá na janela. Foi para o final de semana, acho que a escola teve um recesso de 15 dias. Quando elas voltaram, o feijão da janela tinha crescido ótimo. Luz solar, a professora apontou lá. Luz, tá vendo a luz? Aqui o livro didático, o nosso experimento, está mostrando que a fotossíntese depende de luz. Ela falou que quando ela abriu, ela contando, gente, quando abriu o armário, a planta estava enorme dentro do armário do feijão. E as crianças atrás dela. E ela não sabia o que fazer. Ela disse que viu aquelas crianças e ela já tinha tanto batido na tecla que luz solar que era necessário, que essa planta no escuro cresceu. Ela pegou a tesoura que estava no armário e cortou a planta. Ela cortou a planta e mostrou para as crianças. Tá vendo, gente? Tá vendo? Não cresceu. Ela falou assim, Thelma, todo mundo a gente riu, né? Porque a gente não foi treinado para isso. Não foi culpa dela. Nós, enquanto professores, a gente faz o experimento para dizer o quê?
que o reagente lá do repolho vai dar tal cor, que a batata, se a gente colocar saliva, vai ficar roxa, o aluno cospe lá na batata, a gente espera que fique roxo. A gente espera tudo aquilo que está no livro didático, a gente apresenta dogmas, a ciência fechada, sem meio de contestar os resultados nem no livro didático. Quantas vezes, quando a gente tá na escola, e a gente levantou, alguém já pode ter tido a experiência não, de contestar o professor sobre aquilo, porque escutou um documentário, um tio falou, não, o livro didático que está certo, meu filho, isso aqui que está certo. Nós apresentamos práticas dogmáticas, sem um dogma. A própria ação do professor na sala de aula se torna um dogma. A fala do professor se torna um dogma, porque ele não abre espaço para contestações, para um novo, para uma nova forma de ver aquele fenômeno. Um fenômeno que acontece em uma dada situação com pássaros na Austrália pode ser que não é o mesmo, não vai ser o mesmo aqui no Brasil. A reserva florestal que tem aqui, ou um pequeno pasto com um ninho de pássaros, pode não reproduzir aquele mesmo fenômeno que tem em outro local. Então, não sei se eu estou respondendo a pergunta da Carol, porque eu também estou sem óculos, não consigo enxergar nada do que ela escreveu. Não, a gente responde sim. Conhecimentos científicos não são dogmáticos a partir da gente dar o exemplo da nossa própria prática. Os experimentos científicos é para mostrar que existem resultados não esperados. E a ciência, a própria penicilina, foi descoberta, entre aspas, assim, né, por um acidente, entre aspas, né, dentro do laboratório. Tantos outros. Tem um livro didático, um livro que eu gosto muito, que eu até, depois da leitura, eu gosto de livros assim, pequenos, esse livro, O Gene, né, a Andressa acaba de... Esse livro, depois que eu fiz a leitura dele, que eu não sei como eu consegui ler esse livro, que me inspirou a fazer a ação do filme Os Vingadores, né, pegar o filme Vingadores, porque eu vi muita narrativa de o gene, mas é mais história do ponto de vista social sobre a genética, o impacto da genética, do que saber que DNA e as suas 4 bases nitrogenadas. Então, assim, a gente sai da casinha um pouquinho, né, para poder pensar em outras formas de falar de ciências. Eu não sei se deixa eu ver aqui se a Carol me respondeu. Entendeu, Carol? Então, assim, é nesse sentido da gente pensar como que a gente apresenta o conhecimento científico com a nossa fala cercada de verdades, apenas preocupada em transferir esses conhecimentos para os nossos alunos. Não foi, eu acho que foi legal o seu exemplo, assim, porque quem nunca, né, passou por uma situação dessa, assim, tanto por insegurança mesmo de formação, quanto essa ideia de que o professor ele é infalível, ele não tem, ele tem que estar com tudo montado, né, a aula tem que estar naquele formato, e a expectativa, né, do aluno, de pai de aluno, então você tem toda uma sociedade que leva você como professor, né, na sua formação e na sua prática docente, a ter essa ideia de que tem que estar tudo montado, que a ciência vem prontinha, e aí você coloca aquele monte de data no quadro, olha, no ano 1800 e tal foi descoberto tal coisa, 1800 e tal foi outra, né, lá foi a penicilina, foi a lâmpada, e aí você vem, né, com uma narrativa de fatos históricos, e aí, né, os grandes cientistas, né, então, e aí toda a construção da ciência não é mostrada, né, então, e aí você acaba reproduzindo isso na sala de aula. Então, acho que eu acho que é um desafio, né? Hoje, com toda a tecnologia que está disponível, todas as informações disponíveis, como é que a gente faz essa atravessa essa barreira, né? Como é que a gente passa por isso, e o que dá um certo alívio, assim, também, como professor, de que você é um mediador, você está ali fazendo um diálogo, né? Se você não precisa estar com todas as fichinhas amarelas na mão, assim, para ficar lendo e fazendo cola, né? Então, a gente pode, ao longo do tempo, assim, perceber que cada aula é uma reflexão diferente, cada grupo, né, é um contexto diferente. Então, acho que foi um ótimo exemplo, adorei, eu fiquei desesperado, tanto pela professora, como que ela, né, a angústia dela, né, em não conseguir resolver, e ela os alunos ali. Rosana, você lembrou de um ponto importante, ela justificou com isso, ela falou assim, como que esses alunos vão chegar em casa e vão dizer que eu menti? Eu ensinei um negócio na apostila, e agora a professora não sabe, mãe, pai, a professora ensinou tudo errado, que a planta cresceu. Assim, não vai perder o emprego.
Muito bom, muito bom. Então, deixa eu só. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a gente? Eu acho que já está no horário, né? Para encerrar, André, se quiser falar também um pouquinho. Eu queria falar rapidamente, adorei essa fala, Thelma. Foi muito, assim, eu aprendi muito ao mesmo tempo, a gente até ri e se diverte, e adorei também as suas produções, esse trabalho seu com o filme Vingadores. Enquanto você apresentava, eu já postei aquilo para minha aluna, que está fazendo um trabalho comigo com o filme, porque a gente está vibrando com essa coisa de pegar esses filmes que são sensacionais. Sim. E trazer para o ensino. Nossos alunos amam isso, né? Adoram. Então, e muitas vezes eles querem conversar com a gente na aula, né? Sobre isso. Não, para tudo, porque agora eu vou dar aula. Não pode ser uma aula, né? Eu acredito muito nisso. Eu sei que você acredita nisso. Aula. E a gente, como professor de biologia, todo mundo aqui, né? Não sei se tem físicos, químicos aqui também, mas o professor de biologia, ele tem um desafio no terceiro ano do ensino médio, que é da genética, evolução e ecologia. Né? E você, por meio de um projeto de desenvolver uma sequência didática composta por vários planos de aula, você pode abordar essas 3 grandes áreas numa sequência didática. Isso. E você vai estar discutindo. Quando eu fiz um outro trabalho que a gente apresentou, são todo trabalho que eu apresentei com a Rosane no Unifoa, também foi com um tema gerador sobre o canal Manual do Mundo. Os alunos, toda a minha aula de física, falava comigo sobre algum experimento do Manual do Mundo. E aí a gente começou a analisar, né, as questões científicas por trás desses canais. Foi bem bacana, porque eles poderiam falar à vontade. A gente transformou as aulas de física tanto na reprodução de alguns experimentos, como na discussão com outros temas, como da química. Foi bem bacana por isso também. Muito bom. Por último, eu só queria comentar o seguinte: você destacou essa questão da ciência não como dogma, que foi muito interessante. Até a Carol, agradeço até a presença da Carol Schumann, que perguntou e tal, comentou sobre isso. E por outro lado, eu vejo que essas gerações das últimas, talvez, 2 décadas, talvez um pouquinho menos, são extremamente pressionadas pelo vestibular e, mais recentemente, o Enem. E é uma coisa assustadora, que, para mim, como professora, eu acho desanimador a gente se preocupar tanto com o currículo, com aquilo que tem que ser apresentado em sala de aula, tem que ser cumprido, do que como está vivenciando, está dialogando com os alunos, ou está levando os alunos para experiências diferentes, ou fora da escola, ou dentro, ou em feiras culturais. E isso é tão forte que muitos professores que a gente forma hoje na UERJ, você também que é professora de licenciatura, vê que alguns alunos nossos entram nessa coisa... Formatação. Isso, então eu gostei muito dessa fala. Tocou num ponto importante, André, porque como eu atuei na iniciativa privada, numa escola que buscava formar para competir para o vestibular, então o ensino médio foi uma época mais triste da minha vida, não pelos alunos, mas assim, justamente por isso, porque você tem uma pressão de treinar para que o aluno consiga acertar a maior quantidade possível de questões no Enem. É isso aí. Né? Então, o próprio aluno, ele já vem formatado. Quando você começa, por exemplo, vai falar alguma coisa de projeto, o aluno, você vai dar tal conteúdo, professora, porque o Enem vai cair isso, tá? Como que diz, isso é irresponsável. Você está querendo trazer projeto aqui para dentro da sala de aula e não sabe que eu tenho que passar no Enem? Né? Então, assim, até você mostrar para ele que ele vai aprender por meio daquilo que você está muito mais até do que ele ficar tentando decorar, porque não adianta o Enem hoje, se você não compreender, você não responde. Não adianta saber que o DNA é isso, isso e aquilo. Se você não souber analisar as questões e fazer a interdisciplinaridade com a química orgânica, que está tão forte, né? O Enem, a biologia, a química orgânica, não adianta, não vai responder. Tem que compreender de fato, tem que gostar. E aí acontece que muitas vezes a nota mais baixa na escola é das ciências da natureza. Porque os alunos, eles acreditam que só decorar o livro Amabis e Marto vai ser suficiente para eles. Não vai ser. Eles precisam compreender, eles precisam ver a aplicação disso na sala de aula. Eu sempre fui uma professora rebelde, né? Então, assim, eu nunca obedeci muito, assim, essa questão. Nunca tive medo de tentar mostrar um outro lado do trabalho, porque eu tentava mostrar para a gestão que aquilo ia ter um resultado. Né? Então, assim, olha, esse projeto que eu vou implementar, ele não é um projeto para eu perder o tempo de aula. É mais trabalho do que a aula tradicional. E, no final, eles vão conseguir se sair muito mais nos simulados que vêm dessas instituições particulares do que quando eles só ficam escutando a aula. Porque eles participam, eles produzem. O aluno, quando ele é colocado, por exemplo, para participar de uma feira de ciências,
de apresentar um seminário, ele tem uma produção, um entendimento muito maior do que o aluno que fica sentado nos escutando. E não existe coisa mais insuportável do que o aluno ficar só nos escutando. Né? Então, assim, não existe. Thelma, você não é rebelde, você é crítica, né? Você viu lá no seu slide. Eu só vou, só para a gente finalizar, porque algumas pessoas já escreveram, né, assim, nesse finalzinho, a Luciana Garcês, que é nossa aluna, né, eterna aluna, né, do mestrado do Prof. Bio, falou sobre o arco de Marguerês, que você citou, né, que ela usa na prática dela, então, né, elogiando. E é legal falar, né, para os alunos, quem quiser saber um pouquinho mais, buscar, né, a Lívia falou que passou muito rápido a parte dos 3 passos lá, da falseabilidade, não sei se você quiser falar em um pouco tempo, até para a gente não avançar muito. Eu fiquei preocupado, foi a Lívia, né? Tá, e a Karina Morelli, que é nossa professora, né, no Prof. Bio, ela, né, reforçando o que você falou, né, que a ciência dogmática ajuda o cenário de negacionismo que vivemos hoje. Então, toda essa discussão, né, validando o que você mostrou nos slides, né, então, se a gente tem esse formato de ciência que a gente ensina para os nossos alunos, a gente vai ter aluno que é acrítico, né, que aceita o que do formato que vem, e quando vem em forma de notícia falsa, né. Então, só para finalizar, né, para a gente fechar e agradecer também, Thelma, fechar com você falando. Eu prometo depois, eu não sei quem foi que falou sobre a questão do ciência dogmática, eu produzo um texto rapidinho, mando para a Rosane, explicando um pouquinho mais sobre a questão dando exemplos da ciência dogmática, naqueles 3 viés do slide, e aí a Rosane pode postar para vocês no grupo de vocês da pós. Tá, obrigada. E a gente coloca também, né, Lívia, se tiver mais alguma dúvida, a gente fala um pouquinho mais depois, né, André? Porque agora já está fechando o horário, daqui a pouquinho a gente tem a continuidade, né? Então, eu agradecer mais uma vez, Thelma, pela ótima palestra, né? Agradecer todos que estão presentes agora e os que vão assistir depois, e pedir, né, agradecer também né, estamos nesse momento, né, de pandemia, que todos estejam bem, que todos se cuidem, cada um com a sua realidade, que a gente consiga passar por esse momento, né, todos juntos aí, e que a gente possa fortalecer a prática de ensino que a gente tem tentado melhorar aí no cotidiano, tá? Então, muito obrigada. André, quer falar mais alguma coisa para terminar? E a gente fecha. Só agradecer a palestra da Thelma, que foi sensacional, muito potente, adorei todos os seus exemplos, a sua fala, a sua experiência, a sua jornada, que a gente se conhecia um pouco, mas eu não tinha noção do que você já fez, da sua jornada, que é tão bonita, e acho que eu gosto de pessoas que têm história para contar, sabe? Porque isso me toca realmente, e acho que eu quero que nossos alunos, futuros professores, e aqueles que já são professores e que estão em campo, né, que a nossa formação não acaba nunca, que eles também valorizem a jornada dos seus próprios alunos. Então, gostei muito de você ter começado com essa questão da sua trajetória, viu? Parabéns, que ela é muito bonita. Obrigada, Andréia. E eu gostaria só de reforçar que a trajetória que eu ainda faço só é possível por conta das instituições públicas, por causa da educação pública. Eu não gastei um centavo na minha formação. Né, não gastei um centavo, até na particular eu ganhei bolsa, então assim, mas toda a minha parte, primeira parte, que foi a graduação em ciências biológicas, o mestrado, o doutorado, foi por conta do investimento na educação pública, da valorização dos professores, dos tutores, né, do incentivo à pesquisa, né, de ter um material didático, né, produzido com qualidade pelos professores, muitos deles da UERJ, né, que participar da produção do material didático do CEDERJ, com bolsas, né, com incentivo, né, para a produção, para se dedicar com tempo a esse material. Se a gente atua, seja na educação básica privada ou pública, a gente precisa lutar pela existência das nossas instituições de pesquisa e de ensino, pelas nossas políticas públicas de acesso. Eu não estaria aqui hoje se não tivesse as políticas públicas para expansão de acesso ao ensino superior. Desde o cursinho pré-vestibular social, com 29 anos. Eu, com 28 anos, eu dou risada falando isso, eu colocava currículo, gente, no Habib's, e não me aceitavam, nem me chamavam nem para entrevista de emprego.
Então, assim, por meio da educação, você muda a sua vida, você muda a vida da sua família, completamente. É a Thelma antes do CEDERJ e a Thelma depois da Fiocruz. Né? Então, assim, é importante que a gente defenda a educação. Tá? Acabou, passou da hora da gente, até mesmo com os nossos, passar a mão na cabeça de quem, dentre o grupo da educação, valoriza políticas de desmonte, políticas que não valorizam o professor, que culpam o professor pela tragédia que nós estamos vivendo. Os professores, nós, vocês, não somos culpados de nada. Nós precisamos mais ainda de incentivo. Verdade, Thelma, fiquei emocionada com a sua fala. Inevitável, os olhos enchem até de água. Obrigada, pessoal. Então, vamos encerrando agora. Obrigada, Isabela Marçal, que fez a gravação. Obrigada, Thelma. Obrigada, Andréia. E estamos encerrados aqui na nossa apresentação. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Ótimos TCCs. Eu vou assistir todas as defesas. Vou falar. Pode contar para a banca também, né, Thelma? Ah, meu Deus. A responsabilidade. Ótima. Tadinha, cheia de coisa. Ela cheia, agenda cheia também, de, né, dando aula lá na instituição nova, né? Então, já esse primeiro ano é sempre mais difícil, mas se você puder, a gente vai poder, a gente vai gostar. Eles são bonzinhos comigo lá, eles não me enchem de aula, são tão gentis, mineiro é tudo de bom. Ah, que bom. Obrigada. Então, obrigada. Tchau. Até a próxima. Depois a gente vai avisando, né, André, nas redes aí, as próximas apresentações. Sim, avisamos sempre. Um abraço, gente. Beijo. Beijo, tchau, tchau.